Puberdade, as mudanças físicas e psicológicas. A puberdade é o nome dado ao período de tempo no qual a criança passa por uma série de mudanças físicas e psicológicas, em que ocorre a transição da imaturidade sexual para a maturidade através da ação de alguns hormônios específicos. Esse período geralmente ocorre entre os 10 aos 12 anos. Entretanto, essa faixa etária pode variar de pessoa para pessoa, podendo acontecer mais cedo, caracterizando a puberdade precoce, ou mais tarde, caracterizando a puberdade tardia. A idade na qual irá acontecer a puberdade depende de diversos fatores, como o histórico genético, ou seja, herdado pelos pais e familiares, a saúde do indivíduo, o ambiente onde ele está inserido, que pode ser estressante ou traumático, e levar a uma puberdade precoce, e dentre outros fatores. Você sabe quando começa a puberdade? De maneira geral, ela acontece quando ocorrem dois processos, a gonadarca e a adrenarca. Adrenarca. Antes da gonadarca, geralmente dos 6 aos 8 anos, acontece a adrenarca, que é quando ocorre o início da produção dos andrógenos pela glândula adrenal, também chamada de glândula suprarrenal. Os andrógenos, também chamados de androgênios, são um grupo de hormônios, sendo o mais conhecido de todos a testosterona. No sexo masculino, esses androgênios são responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção dos órgãos sexuais e das características sexuais secundárias. No sexo feminino, os androgênios transformam-se em estradiol, mas também atuam diretamente aumentando a atividade das glândulas sudoríparas e sebáceas e estimulando o crescimento de pelos axilares e pubianos, ou seja, contribuem para o aparecimento de acne, odor corporal semelhante ao dos adultos e o surgimento de pelos no corpo. Gonadarca. Nesse momento, acontece o processo de ativação das gônadas, ou seja, os ovários e os testículos, e, consequentemente, começa a produção dos hormônios sexuais. Isso acontece pela ação de duas glândulas muito importantes para o corpo humano, o hipotálamo e a hipófise. De uma forma simplificada, o hipotálamo produz um hormônio liberador de gonadotrofinas, GnRH, que estimula a hipófise a produzir o LH, o hormônio luteinizante, e o FSH, o hormônio folículo estimulante. O FSH e o LH ativam os ovários e os testículos, estimulando a produção dos hormônios sexuais, sendo ele o estrogênio e a progesterona em indivíduos do sexo feminino e a testosterona em indivíduos do sexo masculino. Esses hormônios são os responsáveis por promover mudanças no corpo. O estrogênio promove o desenvolvimento dos seios, o crescimento do esqueleto e, mais tarde, a ovulação e o ciclo menstrual. Já a testosterona promove o aumento dos testículos e do pênis, o engrossamento da voz, o desenvolvimento de pelos e aumento da massa muscular. Parte da testosterona é convertida em estrogênio nos homens, portanto, algumas características podem ser relacionadas a eles também. A gonadarca também é responsável pelos seguintes acontecimentos: a telarca, que é o início do desenvolvimento do tecido mamário, que leva ao crescimento das mamas, a menarca, que é o primeiro sangramento menstrual, e a espermarca, que é o aparecimento de espermatozoides no sêmen masculino, ou seja, a primeira produção de esperma. Agora que falamos sobre a parte hormonal, vamos falar sobre as mudanças físicas que acontecem com as crianças, que podem ser divididas em 4 grandes áreas. Maturação sexual. Está relacionada ao amadurecimento dos órgãos sexuais. Ocorre o aumento do pênis e dos testículos, aparecimento de pelos e desenvolvimento das mamas em meninas. Estirão do crescimento. Através da ação hormonal, inicialmente crescem os pés e as mãos, depois as outras partes dos membros e só então o tronco. Independente do sexo, quanto mais cedo a criança entrar na puberdade, menor será a sua estatura final. Crescimento ósseo.
Durante a infância, o crescimento ósseo ocorre gradativamente, mas é na adolescência que ela atinge o seu máximo. Composição corporal e peso. Também pela ação hormonal, acontece a mudança na composição de gordura e também de massa muscular, podendo variar de pessoa para pessoa. Além das mudanças físicas que acontecem, é importante conversarmos sobre as mudanças psicológicas também. Não é segredo para ninguém que o período da adolescência e da puberdade é um tanto conturbado. São comportamentos que mudam, humores que oscilam com facilidade e uma mudança abrupta no próprio corpo. Tudo isso encaixado com a realidade social que também muda. Essas mudanças são naturais, algumas causadas pela ação hormonal e outras por sermos seres sociais que vivem em uma sociedade. Na adolescência, é quando começamos a busca da nossa identidade. Passamos a pensar mais sobre nós mesmos, sobre nossa aparência, nossos amigos, família, amores e comportamentos. É quando começamos a ter experiências pela primeira vez, deixando de lado a criança que antes habitava aquele corpo. E é claro que toda essa autodescoberta é confusa e às vezes até dolorosa emocionalmente. É importante que tenhamos paciência com nós mesmos, para suportar todo esse turbilhão de emoções e sentimentos. Cada ser humano é especial e possui sua forma de amar, de se relacionar com os outros, de pensar, agir e existir. O que devemos ter é respeito, empatia e calma, pois esse período conturbado irá passar e a vida irá continuar.